Deus abençoe o seu dia. Bem-vindo ao Devocional Diário. A passagem de hoje está em Tiago, versículo 1. Capítulos 19 e 20. A palavra nos orienta a ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse texto é muito necessário porque a maior parte dos estragos da vida não começa com uma tragédia. Começa com uma resposta atravessada, uma palavra dita no calor, uma mensagem enviada na hora errada, um comentário que a gente solta sem pensar e depois não consegue puxar de volta. Às vezes a gente pensa que o problema é o que aconteceu com a gente. Mas muitas vezes o problema vira maior por causa do jeito como a gente reage. E Tiago não está falando isso para nos acusar, mas para nos ensinar um caminho que protege nossos relacionamentos e nossa fé. Repara como o versículo coloca uma ordem. Primeiro ouvir, depois falar, depois reagir. Só que a gente costuma inverter. A gente reage primeiro, depois fala, e só depois tenta entender. E quando isso acontece, a gente machuca a gente que ama. Cria briga onde não precisava e perde paz por causa de coisas pequenas. Talvez você já tenha vivido isso. Você estava num dia normal, alguém falou alguma coisa, você interpretou como ataque, respondeu no impulso e pronto. A conversa virou discussão. A casa ficou pesada, o clima mudou. E depois vem aquele sentimento de eu não precisava ter falado assim. Essa palavra de hoje é um convite para viver com mais sabedoria na boca. Porque tem coisas que não precisam de resposta imediata. Tem conversas que precisam de pausa. Tem momentos em que o mais espiritual não é dar uma resposta bonita. É ficar em silêncio por 1 minuto para não ferir alguém. Tiago diz para sermos prontos para ouvir. Isso é mais do que escutar som. É ouvir de verdade. É tentar entender. Às vezes a pessoa está nervosa, mas por trás tem cansaço. Às vezes a pessoa está seca, mas por trás tem preocupação. E quando você ouve com calma, você evita dar uma resposta para uma coisa que nem era exatamente com você. Depois ele diz para sermos tardios para falar. Isso não significa ser uma pessoa que nunca conversa ou que engole tudo. Significa pensar antes. Significa falar com intenção. Significa lembrar que palavra tem peso. Palavra constrói e palavra destrói. E por fim ele fala sobre ser tardio para a ira. Porque a ira tem essa característica. Ela te dá a sensação de poder por alguns minutos, mas cobra caro depois. Ela te faz se sentir certo, mas muitas vezes te deixa injusto. Ela te faz ganhar a discussão e perder o relacionamento. E o texto ainda diz algo muito direto. A ira humana não produz a justiça de Deus. Ou seja, nem tudo que a gente fala com raiva vira verdade. Às vezes vira só ferida. E Deus não nos chamou para espalhar ferida. Deus nos chamou para espalhar vida. Hoje, eu queria te propor uma prática simples para o seu dia. Antes de responder mensagens, antes de entrar numa conversa mais sensível, antes de corrigir alguém, faz uma pausa curta e pergunta para Deus: Senhor, me dá palavras certas. Isso muda tudo. Porque a gente para de falar só com emoção e começa a falar com propósito. E se hoje você estiver em conflito com alguém, a palavra é bem prática. Tenta ouvir primeiro. Tenta perguntar em vez de acusar. Tenta baixar o tom. Às vezes a vitória não é ter razão. Às vezes a vitória é manter o amor de pé. Agora eu quero orar com você. Senhor Deus, eu te peço sabedoria para as minhas palavras. Me ajuda a ouvir com mais calma, a falar com mais cuidado e a não reagir no impulso. Guarda minha boca para que eu não fira quem eu amo e para que eu não aumente conflitos desnecessários. Me dá domínio próprio. Me dá mansidão e me dá discernimento para responder do teu jeito. Que as minhas palavras construam e tragam vida. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, comenta amém e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E para fortalecer ainda mais sua vida de oração,
Os e-books O Poder da Oração estão com o link na descrição do canal. Nos encontramos amanhã, se Deus quiser.